como é que eu escolho a jurisprudência certa para o meu caso, ou para o seu caso? E por que a grande maioria das pessoas erra? Qual a jurisprudência eu devo usar? Se é a do STF, se é a do STJ, se é do tribunal local, se é a mais recente ou a que tem mais citações? Veja, a maioria das pessoas que trabalham na prática, muitas das vezes erram nessa escolha. Não por falta de pesquisa, mas por não entender a lógica de como é que os tribunais decidem. E hoje eu vou talvez te dar um método prático para escolher a jurisprudência certa para o seu caso, para a sua pesquisa. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor. Eu preciso que você comente aqui embaixo se esse conteúdo está sendo útil, que você se inscreva aqui no canal, né, e curta para que esse vídeo possa trazer mais pessoas também para essa aula e para outros encontros que são bem bacanas que nós divulgamos aqui. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a hierarquia persuasiva. Professor, como assim? Nem toda jurisprudência ela tem o mesmo peso. Isso é muito importante. Ou seja, quando a gente fala que uma jurisprudência ela é vinculante, por exemplo, uma súmula vinculante, isso já está no nome. Quando a gente fala de uma decisão em repercussão geral, quando a gente fala de um recurso repetitivo, nós temos decisões que o juiz tem que seguir. Pense, inclusive, é possível que através desses precedentes mais fortes, a própria petição inicial ela seja indeferida liminarmente. Se você ingressar com ação manifestamente contrária, ou seja, de encontro de uma súmula vinculante, de uma repercussão geral repetitivo, aquilo aí pode ser barrado imediatamente. Então, ela tem um peso maior. O que é uma jurisprudência de persuasiva forte, vamos dizer assim? Quando nós temos uma jurisprudência consolidada do tribunal ao qual o caso será remetido em caso de recurso. Então, se você tem uma decisão ali, né, do tribunal que imediatamente vai julgar aquela causa depois que, enfim, o juiz decidir aquela sentença, nós temos uma persuasão forte. E podemos dizer que há uma forma persuasiva fraca quando nós chamamos das decisões isoladas, das decisões monocráticas, ou até decisões de outros tribunais, ou inclusive decisões antigas. Então, qual é a grande regra de ouro? Sempre busque primeiro o que vincula mais, depois o que persuade de maneira mais forte. E o resto vai servir mais como complemento. Tá, então nós temos talvez 4 critérios aqui de escolha. O primeiro critério é a identidade fática, ou seja, os fatos do precedente que você vai citar, eles são mais parecidos com os seus? E aí perceba, quanto mais próximo, quanto mais similar ao caso que você está querendo correlacionar, mais forte é o seu argumento. E isso requer que você olhe, de fato, ali o inteiro teor. Então, você não pode simplesmente se limitar a ler a ementa. Você precisa ler o inteiro teor para não incorrer em erro de citar alguma coisa que não tem correlação, ou um trecho em que, de fato, ele não se relaciona com o seu caso. Quanto mais próximo, lembre, mais forte o argumento. Segundo critério, a atualidade. Ou seja, uma jurisprudência de 2024, ela serve muito mais que uma jurisprudência de 2015. Claro, professor, exceto, né, se houver mudança legislativa. Aí, obviamente, cuidado, né? Mas você cita um julgado mais recente, qualquer pessoa que lê isso imagina que esse julgado ainda se mantém. Se você cita um julgado mais antigo, existe uma dúvida se esse julgado, ou melhor, se esse entendimento ainda se mantém. Será que ele é o mesmo com o passar do tempo? Terceiro critério, o órgão julgador. A turma ou a Câmara que vai julgar o recurso dessa decisão, ela já decidiu sobre esse mesmo entendimento? Então, por exemplo, suponha que você vai falar sobre danos morais em caso de plano de saúde. Nesse caso, há algum entendimento do tribunal ou da Câmara hierarquicamente superior que já decidiu sobre isso? Se sim, é uma boa você usar. Inclusive até porque o relator do processo ele tende a manter a mesma posição. Então, é natural que ele mantenha o entendimento deles que já foi proferido em outros processos. Quarto, utilize uma fundamentação robusta, né? Uma decisão bem fundamentada, ela convence muito mais que uma ementa solta. Então, é importante que você leia o voto. Se o ministro ou se o desembargador ele desenvolveu muito bem o tema que você está fazendo pesquisa ou que você quer correlacionar, você pode usar, mas faça essa fundamentação e esse cotejo.
Tá, então vamos fazer um método prático aqui de pesquisa. Qual seria um passo a passo? Primeiro, é importante que você tente começar a pesquisa pelo portal do seu tribunal competente e não pelo Google. Então você busca no tribunal de origem do processo para saber se tem outros casos parecidos com o seu. Segundo, tente buscar sempre pela tese e não por palavras soltas. Não busque pela narração dos fatos, e sim busque pelo qual é o cerne daquele caso. Esse caso é sobre responsabilidade civil. Então você tem que buscar responsabilidade civil, erro médico. E aí você já tem ali o cerne, né? E não a questão fática, e sim qual é a controvérsia jurídica. Terceiro, filtre sempre pelo órgão julgador, para você ver ali quais são as turmas ou câmaras, especialmente ali as que são competentes para julgar o seu caso. Quarto, sempre verifique se há uma jurisprudência dominante ou se tem uma divergência, tá? E aí, consequentemente, quinto, se houver uma divergência, você tem que mapear os dois lados e preparar os contra-argumentos para já saber que existe um outro lado ali que é forte também. E a parte 4, nossa aqui, qual é que é o erro mais comum, né? Geralmente o cara vai lá, pega a primeira decisão favorável que aparece e usa sem fazer nenhum tipo de verificação. Não vê se ela ainda é válida, não vê se o tribunal local segue esse entendimento e não vê se os fatos são realmente comparáveis, e isso acaba destruindo a sua credibilidade, o seu trabalho e, consequentemente, ali a possibilidade de você ter sucesso na tese ou, de certo modo, evoluir o pensamento, convencer e até fazer uma boa pesquisa jurídica, né? Então, escolher a jurisprudência é realmente você se preparar para estudar. Então, use sempre esses métodos de pesquisa, né? Saber se há uma jurisprudência vinculante, se depois há uma jurisprudência persuasiva no tribunal competente, sempre fazendo a identidade fática para que você não se perca e, consequentemente, saiba fazer boas pesquisas jurídicas para que você use isso aqui no dia a dia da sua profissão, para que você aprenda definitivamente como é que se estuda e como é que se pesquisa a jurisprudência. Bom, se você quer mais conteúdo prático aqui, deixa o like aqui, se inscreve, comenta como é que você tem andado com a jurisprudência, se tem feito uma boa pesquisa. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.